Alô, alô, maltinha, boa noite a todos, boa noite a todas. Malta, estou a ver por aqui muita gente que não costuma cá estar aqui nas nossas lives de quinta-feira, gosto muito de vos ver por cá. Então depois publicam. Quem é aluno sabe que já tem acesso sempre às gravações das lives. Bom, basicamente, quem é meu aluno, tirando o curso do Beabá da Inteligência Artificial, vocês têm sempre acesso a tudo aquilo que eu faço, a não ser que sejam formações específicas ou privadas de algum tema, de alguma empresa. Caso contrário, vocês têm sempre acesso a tudo, ok? Então, malta, vamos falar aqui hoje um bocadinho sobre métricas, tá? Vamos falar sobre métricas, mas num ponto de vista muito prático e muito simples. Porquê? Porque vocês já sabem que estas lives, elas têm como objetivo dar aqui umas noções a quem está a começar, a quem está a começar nesta área, ok? E eu sei que muitas das vezes nós, quando estamos a começar, nós não sabemos muito bem o que analisarmos e estamos, sobretudo, a fazer um bom trabalho ou um mau trabalho. E isto também, por um lado, dá-nos medo de começar, mas depois também nos deixa ali um bocadinho inseguras ou inseguros no decorrer do nosso trabalho, ok? Portanto, eu vou aqui, não vou aprofundar ao pormenor métricas, tá? Porque também acredito que não seja esse, que isso não é realmente o importante aqui hoje. Aqui o objetivo é nós termos uma noção se aquilo que eu estou a fazer está-me a levar num bom caminho ou nem por isso, ok? Então, o que é que nós, quando analisamos métricas, e atenção a uma coisa, não vale a pena nós andarmos ali todos os dias em cima das análises, ok? Porquê? Porque nós temos de ter presentes, ok? Ou melhor, nós temos que ter presente que o algoritmo, ele funciona no tempo, não é? Claro que nós ali nos primeiros minutos, nos primeiros momentos, podemos ter uma ideia se aquele conteúdo vai performar bem ou não, mas nem sempre um conteúdo que arranca mal é sinónimo de que vá performar mal lá na frente. Porquê? Também, e que eu vos quero tranquilizar em relação a isto. Como é que funciona o algoritmo e como é que funciona a distribuição do nosso conteúdo? Funciona de uma forma muito simples, que é o Instagram, sempre que tem algo novo, ok? Ele entrega para uma pequena percentagem do potencial de pessoas a quem pode entregar, ok? E o que é que o algoritmo faz? Ele entrega a uma pequena percentagem do potencial, não é? E ele analisa se seja, ele vai analisar se aquele pequeno grupo de pessoas interagiu, comentou, portanto, teve algum tipo de interação com o nosso conteúdo e, se sim, ele vai levá-lo a mais pessoas, se não, ele vai levá-lo a menos pessoas, ok? Mas, por exemplo, uma coisa que é muito comum acontecer nos meus conteúdos, eu falo aqui, vou trazer sempre os meus exemplos, ok? Mas uma coisa que é muito comum acontecer nos meus conteúdos, eu tenho conteúdos que junto da minha base, ou seja, junto das pessoas que já me seguem, performam muito bem, logo de início, ok? Tenho alguns que, para não seguidores, para quem ainda não me conhece, que arrancam muito mal e depois, passado um tempo, arrancam, portanto, começam a performar melhor. Portanto, o que é que nós temos de fazer em relação a isto? Ou o que é que nós temos de ter presente em relação a isto? É que as coisas podem mudar a qualquer momento, ok? Agora, o que é muito importante nós analisarmos quando o tema são métricas? É analisarmos as métricas históricas, ou seja, como é que a conta se vai comportando ao longo do tempo. Que análises é que eu faço no meu conteúdo de uma forma regular e de uma forma organizada? Eu faço uma análise semanal, ok? Eu todas as semanas, ok? Eu todas as semanas olho para o meu conteúdo e vejo como é que o conteúdo performou de uma forma geral, ok? Mas eu vejo, ou melhor, eu analiso as métricas e olho para pontos importantes em função do tipo de conteúdo, ok? Que eu estou a publicar, que eu publiquei, ok? Então, o que é que nós temos de ter muito bem presentes aqui? Primeiro, formatos do conteúdo, ok? E depois a mensagem do conteúdo. E quando eu falo em formatos de conteúdo, o que é que eu tenho que ter presente? É que Reels, o grande objetivo é chegar a pessoas novas, ok? Portanto, qual é a principal métrica que eu vou olhar nos Reels? É os não.
seguidores, os não seguidores que aquele Reels atingiu, ok? Mas, ao mesmo tempo, vejam aqui esta lógica, que ela é muito importante. Se aquele Reels tinha uma mensagem para quem já me segue, para quem já é gestor de redes sociais, para para quem está a dar os primeiros passos na gestão de redes sociais, é normal que este conteúdo ele chegue é normal ou é pretendido que este conteúdo seja entregue a mais pessoas que já nos seguem, ok? Então nós temos que ter sempre presente esta relação e esta noção do que é que nós estamos a fazer, mas a principal métrica dos Reels, para onde nós devemos olhar, é para os não seguidores, ok? Depois, a seguir aos Reels, o que é que nós temos? Temos os posts e os carrosséis. E nos posts e nos carrosséis, para onde é que nós devemos olhar? Em primeiro lugar, para o alcance, ok? Em segundo lugar, para onde é que nós olhamos? Para as impressões. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? Eu vou-vos explicar isto, foi da forma que eu decorei e vocês também nunca mais se vão enganar. As impressões, pensem sempre na impressora. O que é que a impressora faz? Nós colocamos lá uma folha e ela imprime o número de cópias que nós quisermos, ok? Como é que nós trazemos isto para o nosso conteúdo? O alcance são as pessoas únicas a quem o nosso conteúdo chega. Ou seja, se a minha conta, um conteúdo meu, eu posso ter 50 pessoas alcançadas e as impressões serem de 150. O que é que eu quero, o que é que isto me está a dizer? O que é que eu devo ter noção quando olho para uma métrica com esta relação? É que as mesmas pessoas viram 3 vezes o meu conteúdo, ok? Ou seja, o alcance são pessoas únicas e as impressões são as mesmas pessoas, ok? Portanto, é para isto que eu vou olhar. Fez sentido até aqui, malta? Digam-me aí no chat se está a fazer sentido, se... Ok, boa, boa, boa. Sentido total. Sim ou sim, não é, Mário? Então, depois de nós analisarmos estas duas métricas ou estes dois formatos de conteúdos, nós, mais uma vez, devemos ter... Acho que vou espirrar. Ai, desculpem. Nós devemos ter, obrigada, nós devemos ter em atenção a mensagem do nosso conteúdo. Ou seja, se o nosso conteúdo dizia, ou se a nossa legenda dizia para comentar mais, ou comenta este conteúdo, ok? O que é que eu vou analisar? Se houve ou não muitos comentários. Se o meu conteúdo dizia segue a minha página para qualquer coisa, o que é que eu vou analisar? Se trouxe ou não seguidores aquele conteúdo, ok? Portanto, por isso é que a mensagem do conteúdo ela é altamente importante nas análises, porque se a nossa página diz assim, obrigada Luís, se a nossa página diz, ou se o nosso, desculpem, se o nosso conteúdo diz segue a minha página para saberes mais sobre gestão de redes sociais e eu não vou olhar neste conteúdo para o número de comentários ou de likes que esta publicação originou. Porquê? Porque vocês já sabem, pelo menos quem é meu aluno já tem a obrigação de saber isto, que nós temos de dar direção, nós temos de pedir ao cliente também, às vezes, mais que uma vez, mas a quem nos segue nós temos de dar direção, ou seja, nós temos de dizer de forma inequívoca, de forma direta, de forma objetiva, qual é a ação que nós esperamos que o seguidor tenha naquele conteúdo. Por isso é que muitas das vezes nós vemos aqueles conteúdos, segue-me para não sei quê, partilha se achaste não sei o que mais, comenta -se. Ou seja, quando nós pedimos não sei quantas coisas, o que é que acontece? Não acontece nada. Porque a pessoa tem tanta opção de escolha que nem sabe qual é que é a melhor opção a tomar. Então, para cada conteúdo,
uma chamada para a ação, uma ação esperada do seguidor, ok? E mais uma vez, quando nós vamos analisar estas métricas, nós vamos ter em atenção o formato, perceber qual é o objetivo deste formato, perceber o que é que nós pedimos que acontecesse com aquele formato e com aquele conteúdo, e mediante isso nós vamos juntar estes parâmetros todos e vamos juntar estes parâmetros todos e vamos ver então se o nosso conteúdo ele está ou não a ir no bom caminho. Mas, malta, tudo isto é muito bonito, só que às vezes acontece aqui um problema muito grande, que é, nós não podemos querer que toda esta performance e que todos estes resultados e que resultados muito grandes aconteçam em contas pequenas, ou seja, em contas que estão a começar. E esta expectativa, ela é tão importante ser analisada para vocês, gestoras de redes sociais que estão a criar conteúdo para vocês, como também fazer este alinhamento de expectativa com o cliente. Um cliente que raramente publicava alguma coisa, que tem a página completamente abandonada, de repente começa a trabalhar com vocês e faz meia dúzia de conteúdos, entre aspas, estes conteúdos não vão ter uma performance hiper mega acima da média. Não vão. Porquê? Porque, primeiro, é preciso aquecer o algoritmo. É preciso mostrar ao Facebook, mostrar ao Instagram que aquela conta existe. Olha, amigo, eu estou aqui, ok? E isto claramente leva o seu tempo. Então, quando um cliente começa a trabalhar connosco, é importante nós trazermos esta consciência, nós fazermos este alinhamento de expectativas. E uma expressão que eu uso muitas vezes quando falo com clientes, sobretudo clientes que nunca fizeram nada pelas redes sociais do seu negócio, aquilo que eu digo sempre é: isto é um trabalho de formiga. Não espere que hoje eu faça uma publicação e que amanhã façam fila à porta da sua loja. Isto não acontece, ok? E é muito importante nós alinharmos esta expectativa com o cliente, porque o que é que eu vejo muitas vezes acontecer? Vejo clientes que não têm nada nas redes sociais, nunca tiveram, ou que tiveram, mais valia terem estado quietos, né? E depois, quando nos contratam, ao fim de 2 ou 3 posts, ao fim de 2 ou 3 dias, já nos estão a perguntar: então, Isabel, não tenho seguidores, ainda ninguém mandou mensagem, ok? Portanto, isto acontece, mas cabe-nos a nós e faz parte da negociação, faz parte dos primeiros passos, nós fazermos este alinhamento de expectativa, ok? Porque um dos fatores e uma das características que nos ajuda a fidelizar clientes é a sinceridade, ok? É a transparência e nós dizermos isto, nós sabemos que não é isto que o cliente quer ouvir, ok? Agora, ao dizermos isto e ao termos esta transparência, esta honestidade com o cliente, aquilo que vai acontecer é, daqui a umas semanas, quando o cliente nos disser alguma coisa, nós vamos dizer: é normal, isso faz parte. Por isso é que gestão de redes sociais ou qualquer coisa que faça parte do crescimento e o negócio deve ser sempre vendido como um investimento, ok? Não há em lado nenhum, em parte alguma do mundo, em negócio nenhum, fórmulas miraculosas, ok? Não há fórmula mágica. A roda está inventada e a nossa função é pô-la a andar na melhor direção, tá? Não vale a pena fazermos promessas espetaculares, dizermos aquilo que o cliente quer ouvir neste campo, não é? Porque muitas das vezes estamos a gerar uma expectativa muito errada para o cliente, ok? E lá na frente, quem vai pagar a conta vamos ser nós, porque o cliente vai ficar chateado, nós chateadas vamos ficar frustradas, vamos ficar tristes e isto vai nos tirar energia para contactarmos o próximo cliente e, acima de tudo, para acreditarmos no nosso trabalho e naquilo que nós sabemos, ok? Porque hoje, se um cliente me disser: Isabel, isto não está a resultar, eu tenho, obviamente, uma estaleca diferente, uma confiança diferente do que quando foi o meu primeiro cliente. O primeiro cliente, só de ver que me estava a ligar, eu já entrava em pânico. O que é que aconteceu? Porque depois é outra coisa, não é? O que é que aconteceu desta vez? Não é? O que é que aconteceu agora para o cliente ligar? Não é? Portanto, confiança adquire-se e adquire-se com o tempo. Portanto, transparência, sinceridade e honestidade desde o primeiro momento, ok? Um cliente que esteja, e acreditem, malta, fala-se muito, há uma expressão até em inglês que é o unhappy money,
que é um bocadinho o dinheiro que vem destes clientes. Eu sei que às vezes a tentação e aquela necessidade de faturarmos, termos um cliente novo, nos faz aceitar alguns clientes que mais valia estarmos quietos. Só que nós muitas das vezes só aprendemos isso quando passamos por isso, eu sei, mas vocês que estão aqui hoje a ouvir isto, pelo menos, já têm esta consciência, já estão alertadas para isto. Como é que nós combatemos isto? Alinhando expectativas, falando sobre este tema das métricas, ok? Portanto, malta, é desta forma, é para estes lugares, para estes sítios, para estas estatísticas que nós devemos olhar e eu já vos vou mostrar na prática como é que nós fazemos isto, ok? Deixem-me só ver aqui se há dúvidas. Olha, já me aconteceu, é difícil lidar com essa expectativa do cliente, mesmo que quando isso é explicado ele não quer entender. Exatamente, ok? Há clientes que não querem entender, mas nós temos que bater nesta tecla. Ok? Por muito, e atenção, há aqui uma coisa também muito importante. Nós às vezes achamos, e o cliente também, mas nós achamos que o grande objetivo do cliente com as redes sociais é vender mais, ok? E também é muito importante nós irmos perguntando ao cliente o que é que ele está a achar do que nós estamos a fazer. Olha, fizemos este post, o que é que achou? Tivemos aqui, chegamos, este conteúdo, este post, este carrossel, chegou a 50 pessoas. O que é que acha? Imaginem, se vocês me disserem assim, a Isabela, conta tem 50 mil seguidores, só chegou a 50, será que aqueles 50 mil seguidores são todos eles verdadeiros? Agora, se a conta tem 100 seguidores e se aquele conteúdo chega a 50, nós chegamos a 50% da nossa audiência. Num sítio onde a média, na maioria das vezes, é chegarmos a 3%, o nosso trabalho está muito bom. Ou seja, o que é que eu quero com isto dizer? É muito importante quando nós estamos a analisar as métricas, quando nós estamos a analisar o nosso trabalho, termos noção do contexto da situação que nós estamos a analisar. Ok? Portanto, sejam exigentes com vocês, sim, sem dúvida, mas não sejam extremamente exigentes. Pensem sempre, ok, esta conta começou agora, esta conta não estava a fazer nada, não é? Portanto, é normal que os resultados também demorem a aparecer. É preciso aquecer a máquina, ok? E dou-vos um exemplo muito simples. Isso ajuda a aliviar a pressão. Passado quanto tempo é que se começa a ver resultados do nosso trabalho? Depende, Ana, ok? E eu dou sempre aqui numa base consistente de publicações, eu dou sempre aqui um espaço de um mês, ok? Nós ao final de 2 meses, se for ou seja, quando eu falo em consistência, estou a falar em publicar, por exemplo, 3 vezes por semana, ok? Eu acredito que ao final de 2 meses nós vamos ver resultados, ok? Agora, muito importante, que era o que eu falava há pouco, é a questão histórica, ok? Ou seja, é importante vocês irem registando, fizeram hoje um post, desculpem, este post alcançou X pessoas, teve X impressões. Daqui a uns dias fazem outro post, este post teve X de alcance, X de impressões. E vamos vendo a evolução dos nossos conteúdos, das nossas publicações, ok? Porque uma coisa é muito importante também, que é, para que é que, e acho que é um ponto importante que eu vou dizer agora e acho que já o devia ter dito antes. Porquê é que é importante nós analisarmos as métricas? Não é só para enviarmos um relatório, que é também uma preocupação que muita gente tem, enviar um relatóriozinho todos os meses ao cliente, que muitas das vezes dá-nos mais trabalho a nós e o cliente nem olha para aquilo, mas quando nós estamos a analisar métricas e o verdadeiro motivo de nós analisarmos métricas é percebermos quais são os nossos melhores conteúdos, ok? Porquê? Porque eu, quando sei quais são os meus melhores conteúdos, eu sei sobre o que é que eu tenho e o que é que eu devo falar mais vezes. Por exemplo, exemplos práticos aqui do meu perfil. Eu sei que quando publico um conteúdo sobre uma live, eu tenho mais comentários, ok? Então, se eu tenho mais comentários, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que aquele conteúdo mostre ao algoritmo que há muita gente a interagir comigo. Inevitavelmente, a máquina aquece, não é? A máquina fica ali oleada ao levar o meu conteúdo a mais pessoas, outros conteúdos vão de arrasto também. Ok? Agora, claro que eu não cheguei a esta conclusão ao fim de 2 dias ou três, ao fim de 2 ou 3 conteúdos. Isto é claramente um exemplo
do que é uma métrica histórica, ok? Portanto, são coisas que eu fui analisando ao longo do tempo, não é? E que hoje me permitem dizer isto com toda esta certeza e incluir isto na minha estratégia. Por exemplo, conteúdos que eu sei que funcionam muito bem no meu perfil são aqueles conteúdos de dicas. Queres uma dica para o teu negócio? Comenta aqui qual a área de negócio. E as pessoas comentam, porque as pessoas gostam de saber dicas, ok? E, ou no caso, trazendo aqui para as todas de redes sociais, diz-me uma área de negócio de um cliente teu e eu vou-te dar 3 ideias de conteúdos. É um conteúdo que vai gerar comentários, ok? Agora, vai gerar comentários de quem me segue. Se calhar, quem não me segue vai pensar, ai, mas eu vou lá comentar qualquer coisa, não é? Calhar não, parece mal. Imaginem, isto pode passar na cabeça das pessoas. Então, se eu, à partida, sair disto, eu posso escrever na legenda que, mesmo que nunca tenhas comentado nenhum conteúdo meu, não é? Aproveita e faz hoje, falo hoje pela primeira vez, por exemplo, ok? Mas o que é que eu tenho que, mais uma vez, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de ir analisando o comportamento do meu conteúdo. Ok? Malta, até aqui a parte teórica tá ok, ficou claro, deu-vos luzes sobre para onde é que devem olhar e o que é que devem analisar. Eu não quero que vocês saiam daqui tipo hiper mega experts em métricas. Eu quero que vocês tenham uma noção, acima de tudo, de para onde é que nós devemos olhar, ok? Porque às vezes eu vejo muita gente que, eu não vou começar porque não sei se entregam um bom trabalho ou não. Malta, ninguém sabe se entregam. Eu pego hoje num cliente do zero. Acham que eu sei que vou entregar um bom trabalho? Eu sei que vou fazer o meu melhor, ok? E o meu melhor é aquilo que eu sei ao dia de hoje. Mas depois são as estatísticas, são as métricas, não é? E é esta análise constante que me vai permitir saber se estou a fazer ou não um bom trabalho. Porque de antemão ninguém sabe, ninguém pode garantir a ninguém que vai fazer um excelente trabalho. Vamos dar tudo, ok? Vamos fazer o nosso melhor, mas depois a régua do algoritmo é que nos diz se estamos ou não alinhadas com o que, se estamos ou não no bom caminho. Alright? Alguma dúvida até aqui, malta? Boa. Então, agora vamos ver na prática. Epá, muita gente veio para aqui, para o Zoom. Estava com receio que com esta mudança toda que não viessem. Ok, então agora vamos ver aqui. Vamos ver aqui se eu consigo fazer isto sem asneiras. Ok. Estão a ver o ecrã do meu, estão a ver o meu Instagram, correto? Obrigada, Ruth, pelo feedback. Por aqui, sem dúvida, sempre uma grande ajuda. Fui ao YouTube, não te vi lá, vieste a correr para aqui. Assim mesmo, há sempre um momento bom para fazermos um exercício físico. Mal, eu estou-me a rir aqui agora, mas eu há bocado não estava nada com vontade de me rir. Nada mesmo, mas pronto. É sim, isto é o que é. Então, bem, maltinha, vamos ver como é que nós vemos isto na prática. Coisa muito importante, e é nova quem é nova nestas andanças, todos nós, um gestor de redes sociais, e todos nós, não é? Como é óbvio, nós temos de ter a password do Instagram dos nossos clientes, ok? Ai, mas eu tenho acesso ao business, eu tenho acesso não sei ao quê, esqueçam, tá? E sobretudo o Instagram, que é a rede que a grande maioria de nós trabalha. Ok? Portanto, nós temos de ter acesso ao Instagram do cliente e, de preferência, que o Instagram ande sempre connosco. Então, como é que nós vamos analisar as métricas? Nós podemos ir conteúdo a conteúdo, ok? Então, como é que nós fazemos isto? Eu abro aqui este primeiro conteúdo, clico aqui nas estatísticas, ok? E eu, por aqui abaixo, eu tenho, desculpem, eu tenho as várias métricas. Portanto, eu tenho o número de visualizações, a quantidade de pessoas que visualizou este conteúdo, o número de interações no registro, atividades do perfil, ou seja,
pessoas que estavam ali a fazer scroll pararam para ver este conteúdo. E depois eu tenho aqui a tal métrica de análise da evolução do conteúdo. E se vocês repararem, tem aqui três opções. Tem a opção aqui neste gráfico, ok? Tem aqui a opção de todos, portanto faz um mix entre seguidores e não seguidores. Tem a opção seguidores e não seguidores. E a tracejado, esta linha a tracejado é a média da evolução, da distribuição dos meus conteúdos, ok? Portanto, a linha roxa mostra se este conteúdo está dentro da média ou não, ok? Então, o que é que eu vou ver? Vou ver se a nível de seguidores, ele chegou a muita gente, está dentro da média, ok? A nível de não seguidores, ele começou mal, mas já começou a disparar, já começou ali. Os brasileiros usam uma expressão que eu acho um máximo, que é já despencou, ou seja, já furou ali, digamos, a linha da média, já está acima da média. Ou seja, se eu for analisar este conteúdo, não é? Este conteúdo é claramente um conteúdo de topo de funil, ou seja, é um conteúdo que eu quero que ele chegue a dois tipos de pessoas, muito concretamente. Ok? Atenção, malta, cada conteúdo ele é intencional e de preferência que seja intencionalíssimo, ok? Porquê? Porque é quando eu consigo fazer esta afinação que eu consigo, obviamente, acertar mais e conseguir que a minha mensagem chegue às pessoas certas. Então, este conteúdo é a live das últimas lives que eu fiz, onde eu respondi às perguntas que mais vezes recebo, ok? Os primeiros passos, clientes e prospecção, serviço e estratégia, valores e prática. Tem aqui uma série de perguntas, ok? Elas estão agrupadas por categorias, mas depois ao longo do conteúdo, ao longo do carrossel, eu falo sobre mais falo em detalhe sobre cada uma destas questões. Então é assim, se este conteúdo responde a dúvidas, ok? A dúvidas que eu mais vezes recebo, são dúvidas, e vendo aqui pelos primeiros passos, não é? São dúvidas de quem? De quem ainda não é minha aluna, ok? Então, se ainda não são meus alunos, não são meus alunos porquê? Não é? Porque têm várias dúvidas. Então, eu, neste conteúdo, o grande objetivo deste conteúdo é ele chegar a pessoas que me seguem, porque obviamente eu não tenho 22 mil alunas ainda, mas qual é o grande objetivo deste conteúdo? Primeiro, chegar às pessoas que me seguem, ok? Porque as pessoas que me seguem, a grande maioria não é minha aluna e o meu objetivo é transformá-las em alunas, ok? Portanto, para que é que serve para que é que serve um carrossel? Para estreitar a relação com os nossos seguidores. Então, eu aqui estou a abrir espaço, estou a dar a oportunidade não só das pessoas falarem comigo, caso tenham alguma dúvida, caso queiram saber mais sobre esta profissão, ou caso tenham alguma dúvida que não está aqui exposta, ok? E quero também que pessoas que andam a pensar ou não ser gestoras de redes sociais vejam aqui quais são as dúvidas que as pessoas, na grande maioria, têm, porque muito provavelmente estas serão também as dúvidas delas. Portanto, este conteúdo ele é claramente para chegar a seguidoras, ok? E mesmo que chegue a não seguidoras, é para pessoas que não me seguem, mas têm interesse na profissão de gestão de redes sociais, ok? Agora, uma coisa muito importante, e por acaso não estava a pensar abrir este conteúdo, mas já que eu abri, vou-vos dar aqui a dica. Muito importante, se eu sei que este conteúdo é para quem ainda não é minha aluna, ok? O que é que eu vou pôr aqui logo para começar? Pôr aqui uma prova social, ou seja, um exemplo, um print de alguém que falou comigo e que eu acho, neste caso, fez-me sentido ou seja, fez-me sentido este print, ok? Alguém que me perguntava como é que poderia dar os primeiros passos nesta profissão, ok? Eu disse para ver a live de hoje e muito importante a seguir, se eu lhe disse para ir ver, é de bom tom, é de boa educação perguntar se gostou da live, ok? Portanto, a pessoa gostou, foi muito bem explicado e de forma, desculpem, foi muito bem explicado e de forma simples para poder começar a pôr em prática. Ou seja, vamos lá, vamos analisar isto mais uma vez. Se as pessoas estão aqui naquele limbo de sou ou não sou aluna, dedico-me ou não à gestão de redes sociais, começo a estudar ou não sobre esta área, ao ver que só com a live
a pessoa já ficou aqui com mais ideias, mais à vontade para para pôr em prática, para dar os primeiros passos, ok? O que é que a pessoa vai pensar? Deixa-me também ver esta live. E ao ver a live, o que é que está a fazer? Está a conhecer-me melhor, estou desta forma a trabalhar a relação. Estou a estreitar a relação com esta pessoa que não me conhece tão bem, ok? E depois tem aqui uma série de coisas. E no final, por acaso terminou com pergunta, porque às vezes no final dos carrosséis eu deixo também um CTA, ou seja, uma chamada para a ação. Ok? Portanto, este é um exemplo de um conteúdo. Depois, a nível dos Reels, tenho aqui. A história que eu ouvi recentemente, ela Não queria ver que isto como? tivesse E eu não conseguido. sou mãe. Esta história que eu ouvi recentemente, ela Ok. Por exemplo, este conteúdo, que agora não dá para. Olha que lindo, estão a ver? A tecnologia contra mim. Vamos ver aqui outro. Por exemplo, este é que vamos conteúdo. fechar também. Ok. Este é um conteúdo. Já está em anúncios. Isso é o que eles Por exemplo, este é um conteúdo mais recente, ok? Que não tem anúncios neste. Obrigada, Isabel. Ou seja, este é um conteúdo que não tem anúncios, portanto dá para nós analisarmos. Reparem, este conteúdo, apesar de ser um Reels, ele deveria ter, na sua grande maioria, chegar a não seguidores, ok? Mas vamos fazer aquela análise do formato do conteúdo. Este é um conteúdo que eu quero que, mais uma vez, quem está na corda bamba de entrar ou não para o meu curso, veja o que é que dizem as alunas, ou seja, quem já frequenta o curso, ok? Claro que podia ser um exemplo de quantos clientes teve, em quanto tempo, podia ser. Mas eu sei que há muita gente que já trabalha como gestora de redes sociais e se torna minha aluna porque está perdida na organização, ok? Então eu trouxe o exemplo desta colega que estava aqui numa fase que está a precisar de se organizar, dado o número de clientes que está, com que está neste momento, não é? Então vamos lá ver as métricas. Mas quem é que eu conto? Ou melhor, como é que eu analiso sempre um Reels? Por onde é que eu começo? Ponto importante, não é? Começo pelo início. Mas o início para mim é este gráfico. A minha primeira preocupação é perceber se este conteúdo ele está acima ou abaixo da média de conteúdos semelhantes. Ok? Esta é logo aquela primeiríssima análise. Seguida vou ver, ok, a nível dos seguidores, que era o meu objetivo, ok? Ou seja, todo o conteúdo que nós publicamos tem que ser intencional. Portanto, havia aqui uma intenção clara a quem este conteúdo deveria chegar. Então, está acima da média nos seguidores. Boa, cumpriu o seu objetivo. A nível dos não seguidores, está abaixo da média, ok? Mas não me preocupa que esteja abaixo da média. A não ser que na minha estratégia ou que a minha intenção deste Reels fosse chegar a uma série de pessoas que já estão num curso de gestão de redes sociais, que já trabalham como gestoras de redes sociais e têm clientes. Portanto, se esse fosse o meu objetivo, obviamente a análise não poderia ser esta. Não sendo esse o meu objetivo, é desta forma que eu analiso, ok? Por exemplo, conteúdos que eu depois sei, já tenho aqui outra missão. Deixem ver onde é que ele anda, que há aqui um muito giro. Hum, 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 hum. Está aqui. Por exemplo, este conteúdo nunca parou para. Já está em anúncios, não vai dar para vermos aqui aquele gráficozinho. Mas este conteúdo, o famoso conteúdo da bolacha, ele teve uma ótima distribuição, ok? Ele chegou a muita gente mesmo. Então, o que é que eu queria com este conteúdo? Eu queria captar a atenção de novas pessoas, ok? Para a profissão de gestão de redes sociais. E claramente pessoas, a mensagem deste vídeo, era para aquelas pessoas que estão sempre no local, sabem, que estão sempre no local de trabalho, ali até comem no local de trabalho para rentabilizar o tempo, e depois vem alguém de fora e manda uma boca desnecessária. Estão a dizer, é comer aí grandes vidas, ou aqui há sempre umas bolachinhas. Ou seja, isto irrita, não é? E às vezes é o gatilho que as pessoas precisam para começarem a pensar em sair dali. Mas só que quando nós pensamos em sair do lugar onde estamos, o que é que nós pensamos? O que é que eu vou fazer?
ok? Então, pronto, este é um conteúdo engraçado. Ele não é um conteúdo, como eu costumo dizer, muito denso, mas ele é altamente intencional. Eu quis trazer algo do dia a dia, algo simples, algo que acontece a muita gente, infelizmente, né? E mostrar-lhes que há uma oportunidade, há uma saída para aquilo. E reparem, mais uma vez, o que é que eu vou analisar? Quantos seguidores é que este conteúdo me trouxe? E trouxe-me 65 seguidores. Ok? Atenção que para vermos os Reels para vermos os seguidores que o Reels nos trouxe, nós temos de pôr anúncios. Ok? Portanto, temos mesmo de pôr dinheiro em anúncios, senão não dá a contagem. O meu bolacho. E pronto, ou seja, e é por aqui que nós vamos fazendo estas análises. Claro que, malta, e vocês veem que no meu conteúdo eu tenho performance de todo o género, feitios, de todos os números e mais alguns, ok? Portanto, nada é perfeito, nada está certo, mas também se nós não fizermos, não é? Nunca vamos saber o que é que resulta melhor ou pior na nossa conta, na nossa e nas dos nossos clientes, ok? Pronto, eu tenho vários conteúdos, uns mais engraçados, outros mais sérios, outros menos sérios. Por exemplo, um conteúdo São também cada vez. que teve uma excelente performance foi este. Portanto, este conteúdo chegou a 33.557 pessoas, ou seja, ele chegou a muita gente nova e não é à toa que ele me trouxe já 176 seguidores. Ok? Portanto, o que é que era este conteúdo? Também era um conteúdo topo de funil para captar a atenção de pessoas licenciadas, que ganham acima da média, mas que se sentem infelizes. Ok? E sim, quando me dizem que é preciso um mega estúdio, malta, este vídeo foi gravado enquanto me acabava de vestir, portanto, com o telefone pousado no meio das calças, tá? No meio das calças penduradas. Portanto, não há aqui grandes truques quando o tema é criar conteúdo, ok? Olha, então a ver, ainda hoje ouvi um comentário desses do meu próprio patrão sobre o café enquanto trabalho. Estão a ver, é um tema comum e às vezes nós temos que trazer estes temas comuns, não é? E estes temas um bocadinho mais nada que ver diretamente com o nosso trabalho, porque isto acontece, não é? Eu acredito que a Paula até estava a tomar café no local de trabalho para se despachar mais depressa, para despachar, não é para despachar a ela, é para despachar o trabalho mais depressa, claro, para consequentemente despachar a ela também, mas ouviu uma boca desnecessária. Isto às vezes é um gatilho, num dia menos bom. É o gatilho que nós precisávamos para nos pormos a andar ou começarmos à procura, ok? Outra forma de vermos, desculpem, outra forma de vermos as métricas é aqui no próprio painel profissional. Portanto, aqui em cima. Nós no painel profissional, nós temos aqui várias informações. Olhem, no outro dia, por acaso, até foi uma aluna que perguntou, não é? Mas olhem, eu acho que isto, há alturas, estão a ver aqui, tem visualizações, 219 mil, interações 1.4. Há alturas em que isto aparece aqui umas métricasinhas por baixo. Olhem, no meu perfil também deixou de aparecer neste momento, ok? Portanto, não se estressem com isso, mais uma vez. Isto é mais para as alunas, que elas no outro dia havia uma colega, não sei quem era, já não me recordo quem era, mas sei que estavam a dizer que não aparecia no vídeo as métricas, as percentagens. E eu pensei, eu até dei na altura a resposta que era por quanto ainda não ter atingido um determinado número de interações, mas pelos vistos pode ter sido uma atualização, ok? Então, como é que nós aqui vamos analisar? Primeiro, vamos aqui às visualizações, ok? Podemos escolher um determinado período de tempo, os últimos 30 dias, por exemplo, ok? Temos aqui, portanto, 13 de maio a 11 do 6. Há sempre aqui um delay de 2 dias, tá? As métricas, elas não são exatamente ao último dia. E podemos perceber quais foram os conteúdos com que as pessoas mais interagiram, ok? Portanto, temos aqui uma. Eu convido-vos depois a explorar isto no vosso. Também acho que foi a Sandrinha. Eu depois convido-vos a explorar isto no vosso próprio Instagram, ok? Mas o que é que nós temos aqui? Principais conteúdos, ver tudo, ok? E nós aqui em cima, no tudo, nós vamos ter análises diferentes em função do tipo de conteúdo que nós escolhermos, ok? Portanto, eu se escolher publicações, eu vou ver o alcance, ok? Tudo o que tenha assim uma setinha, reparem ali no segundo conteúdo que tem uma, assim, tipo uma setinha de gráfico, quer dizer que já teve anúncios lá, ok? Portanto, há dinheiro investido neste conteúdo para ele ter chegado a estas pessoas, mas depois eu vou ver organicamente quais são os melhores conteúdos. Claro que o conteúdo da matrícula é uma brincadeira, tem sempre muito mais alcance, tá?
mas depois eu vejo que as pessoas gostam de, neste caso, analisar assim, à partida, não é? Na primeira análise, por exemplo, conteúdos sobre o meu passado, as pessoas gostam de saber. Porquê? Porque ele organicamente ele teve 4.000 visualizações. O que é que eu posso ver a seguir a isto? Clicando aqui nestes filtrinhos, eu tenho aqui mais opções de métricas, ok? Então vamos ver que organicamente, ou de todos os conteúdos, qual foi aquele que neste último mês me trouxe mais seguidores? Eu vou selecionar aqui seguimentos, vou clicar em aplicar e está uma desgraça. Ou seja, está uma desgraça porquê? Porque as minhas publicações, os meus posts e carrosséis não me estão a fazer trazer novos seguidores. Portanto, faz sentido? Faz, ok? Porquê? Porque os meus conteúdos, eles estão pensados para quem já me segue, ok? Os meus conteúdos de post e carrossel, essencialmente para quem já me segue, tá? Portanto, não trouxe seguidores, podia ter trazido alguns, também não é preciso o algoritmo de levar isto tão à séria, mas pronto, não trouxe, está tudo certo. O próximo mês vou fazer coisas diferentes para ver se também há um comportamento diferente, ok? Mas eu escolhi os seguidores, mas posso ver outras métricas, não é? Por exemplo, vamos ver o alcance. Qual foi o conteúdo que alcançou mais pessoas? Foi o conteúdo da matrícula e a seguir, mais uma vez, o meu conteúdo sobre o que é que eu queria ser o que é que eu queria ser quando era criança, ok? A seguir, vamos ver as impressões, vamos ver aquele que mais se repete, ok? Mas reparem, se um conteúdo se repete, se um conteúdo tem impressões, é porque há interesse por parte das pessoas, ok? Portanto, claro que a parte do que é que eu queria ser quando fosse criança está ok, mas depois os conteúdos que mais se destacam são estas dúvidas do dia a dia de um gestor de redes sociais, ok? Que é se o teste, ter um cliente teste ou um cliente pagante e o que é caro e o que é barato. Ok? Portanto, faz sentido que organicamente, não é? E reparem, este aqui, organicamente, estes dois temas trouxeram muito mais gente, não é? Ou melhor, impactaram muito mais pessoas do que, por exemplo, da inteligência artificial. O que é que isto me leva numa análise assim muito primária, muito imediata? Que se calhar a minha audiência não está tão preocupada com a inteligência artificial, ok? Mas mais preocupada com temas do dia a dia do gestor de redes sociais, ok? O que é que eu vou fazer no próximo mês? Testar mais conteúdos de um e mais conteúdos de outro e perceber como é que eles se comportam ao longo do tempo, ok? Ou seja, ao longo do próximo mês, ok? Mas malta, isto há imensas métricas para analisarmos, ok? O que é que eu vos convido a fazer e que fica como dica como trabalho de casa da live de hoje, ok? É vocês irem ao vosso Instagram, mesmo que tenham poucas publicações, mesmo que estejam no início, ou de um cliente com quem estejam a trabalhar, e explorem este lado das métricas, explorem este painel profissional. Não tenham medo de clicar, de carregar, não vai acontecer nada de mal, nada de errado, mas é muito importante que vocês façam esta exploração, entre aspas. Ok? Maltinha, dúvidas, perguntas? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vale a pena analisar, Ruth. Podes analisar, porque podes, por exemplo, fazer, se calhar, se for a primeira vez que vais analisar, ok, imagina que é a primeira vez, tu podes fazer uma análise em todo o tempo. Em todo o tempo que vai dar no máximo, acho que são 3 meses, tá? Portanto, se estas 93 foram todas nos últimos 3 meses, elas vão aparecer lá todas. Se não forem todas, é a primeira shame on me. Não, 93 publicações, é assim, depende. Se foram Se foram há não sei quantos, há muito tempo atrás, agora se forem recentes, vai ser mais métricas para analisar, ok? Mas não interessa. Estou a brincar, ok? Mas não interessa. A questão é, muitas ou poucas, mexam na ferramenta. É muito importante vocês, como gestoras de redes sociais, mexerem nas ferramentas. Porquê? Porque quando os clientes, que às vezes percebem, na grande maioria, percebem menos que nós, forem mexer nas ferramentas, não é? Todos os erros que lhes possam aparecer, todos os bugs, já vos apareceu a vocês, ok? Portanto, isto dá-nos traquejo, isto dá-nos confiança, isto dá-nos mais à vontade
a falar com um cliente, ok? Como apresentas estas métricas tipo de fecheiro? Eu não apresento em fecheiro, eu faço um resumo, quanto muito faço uma folha A4, ou seja, basicamente como é proposta, mudo só, meto, em vez de ser a imagem da capa toda, meto só assim no topo e digo e o que eu entrego sempre ao cliente, na verdade, nem são métricas, ok? São os conteúdos que melhor performaram, com base nisto que eu falei agora aqui com vocês e depois peço mais conteúdos, ou sugiro, caso o planeamento esteja do nosso lado, sugiro mais conteúdos parecidos àqueles. Eu não envio relatórios para clientes, tá? Porque a maioria das vezes eles não são leads, não eram leads, então acho que é uma questão, é uma perda de tempo enorme para quem nós estamos, para nós estarmos a fazer isso. Portanto, aquilo que eu faço, posso fazer um resumo quinzenal, mensal, conforme, e mando sempre os melhores conteúdos. E justifico porque é que foi o melhor conteúdo. Não é este são os melhores conteúdos. Não, ainda ontem à noite estive a fazer isso para uma cliente, por acaso era na parte de ali mais dos anúncios, mas disse, olha, este conteúdo estão a destacar-se, este conteúdo estão a destacar-se de todos os outros, e temos um custo por seguidor bastante baixo face à média. Portanto, o que eu recomendo com base nisto, não é? É que façamos um investimento reforçado nestes dois conteúdos e vamos testando outros conteúdos com um budget mais baixo para vermos se temos aqui algum que se destaque. Pronto, isto é uma análise prática, objetiva e que mostra um caminho ao cliente, ok? E mesmo, pronto, isto ontem foi de anúncios, mas para redes sociais é o mesmo. Olha, este conteúdo alcançou muita gente nova, portanto, no próximo mês vamos encontrar formas de falar sobre este conteúdo, sobre este tema, desculpem. Por exemplo, lojas de roupa. E eu sei que há conteúdos, pronto, mas as lojas de roupa já têm aqui algum tempo a trabalhar com elas. Mas de loja para loja, mesmo assim, há formatos de vídeos que performam melhor do que outros, não é? Então o que é que eu faço? Eu vejo os conteúdos que têm melhor performance, que se destacam, e peço à cliente: olha, próximo mês, quando fizer vídeos, tento fazer mais vídeos parecidos com este, ok? Boa. Isabela, eu fiz um truquezinho, meti as informações no calendário do Notion e fica tudo no mesmo sítio, só não usei ainda. Exato. Oh, malta, eu adoro quando vocês têm alguma coisa em comum comigo, juro, que eu também sou essa pessoa. Eu quando começo assim, quer dizer, para clientes eu sou organizada, tá? Mas para mim é assim, isto agora vai, vou criar aqui um Google Sheet, todas as semanas venho aqui, aponto, só sento e me faz as contas com as fórmulas e não sei o quê. Assim, eu faço isso nos primeiros 15 dias, quando é para mim, tá? Quando é para mim, os primeiros 15 dias eu ando ali certinha no esquema, tá? Mas passado 15 dias já esqueci a planilha, já estou a fazer as coisas à pressa e pronto. Eu sei que não é fixe, mas eu achei piada porque eu estava a ver, meti tudo no calendário do Notion, tudo direitinho e depois só não usei ainda. Exato. Portanto, há aqui sempre, malta. Estão a ver o quão é importante nós termos esta proximidade e termos esta relação? Há aqui sempre alguma coisinha com a qual nós nos ligamos. É incrível mesmo. Boa. Isabela, onde podemos ver os teus cursos disponíveis? O meu curso base, que é o Beabá da gestão de redes sociais, ele está em lista de espera. E eu vou ser muito sincera, eu não sei até quando é que ele vai estar em lista de espera, tá? Porque eu não sei mesmo, por variedíssimos motivos, quando é que vou abrir a próxima turma. Neste momento, o que eu tenho disponível para venda imediata é o Beabá da prospecção, portanto, dá uma noção de como é que nós podemos fazer a prospecção, tem o valor de 17 euros, 17 euros exatamente, e tenho o Beabá da inteligência artificial, que muita gente que está aqui também já ouviu, mas o Beabá da inteligência artificial é um curso mais recente. Portanto, já teve ali algumas novidades lá dentro e está à venda por 67 euros, ok? Se alguém tiver interesse, quer no Beabá da Inteligência Artificial ou no Beabá da Prospeção, mande mensagem pelo Instagram e falamos, ok? O da IA está muito fixe mesmo. Modéstia aí à parte. O da prospeção, eu sou sincera, o da prospeção, ele também está.
ok? Então ele é muito bom e o feedback, atenção, digo isto porque às vezes também aí está, sou um bocado exigente comigo mesmo. Mas o beabá da prospeção, ele não, quem tem o curso não vai sair dali tipo hiper mega especialista em prospeção, ok? Mas o que eu sinto que e com base no feedback que me tem chegado, há muita gente a desbloquear aquele medo inicial, aquelas questões como ter página, não ter, e que conteúdos crio, e o que é que eu faço, e arranco, não arranco, ok? São 3 horas de conteúdo, mais ou menos, e ele está muito prático nesse sentido. Ok? Como construir o nosso perfil, como ter um perfil profissional sem ser aquele perfil tipo vendedor de uma série de coisas. Portanto, está interessante. Dá ali uma perspectiva e muito, muito, muito boa no que toca à prospeção. O que eu quero dizer é aligeira o tema da prospeção. Ok? Muita gente acha que prospeção é um bicho de 7 cabeças e o que é que os clientes vão dizer, fazer e acontecer. E eu acho que ali, pelo menos é a missão desse curso, atenção, é aligeirar este tema, ok? Portanto, se alguém que tiver interesse em algum dos cursos, mande mensagem no Instagram e falamos, eu falo com vocês, tá? O da IA é mesmo uma grande alavancagem. Já criei 2 robôs, um para apresentar os meus serviços e outro para me ajudar na prospecção de clientes. De outra forma, tinha sido totalmente impossível o melhor investimento nos últimos tempos. A Laurinha tem dado ali certinho no curso, tem tirado mesmo partido. Sim, porque, malta, uma coisa é certa: cursos, lives, tudo o que seja, o segredo de tudo isto está em aquilo que nós aprendemos, aplicarmos o mais rápido possível, tá? Boa, obrigada, malta, e pelo vosso, Kátia. São as melhores, obrigada. Obrigada, malta, pelo feedback. Ok, maltinha, vamos nessa. Bom descanso a todos, boa quinta-feira e vemo-nos daqui a 15 dias na próxima live. Quem é aluno, vemo-nos terça. Maltinha, beijinhos a todos, bom restinho de semana e até daqui a 15 dias. Tchau, tchau.